Eu saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um privilégio poder estar reunidos como igreja para louvar e engrandecer ao nosso Deus nesse templo, junto com os irmãos, buscando ouvir de Cristo. E eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, façamos uma leitura em conjunto. Colossenses 3, 16 e 17. Diz assim a santa palavra do Senhor: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus e Pai. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fique de pé, entoemos o hino 334, a conversão. Sobre mim o castigo.
Pode se assentar. A palavra do Senhor ainda nos diz, lá na carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 12 e 13, em que ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pai de amor, nós te agradecemos porque estamos aqui diante da tua presença excelsa. Tu que és poderoso, ó Deus, reina sobre tudo, Senhor e Criador de tudo o que há, ó Pai. Nós temos o privilégio de estarmos aqui na tua casa de oração nesta noite e aqui prestando o culto público e solene que só o Senhor merece e que só ao Senhor é devido. Nós te agradecemos por tão grande bênção, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos ser chamados de filhos teus, servos, Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz naquele dia fatídico. Nós te agradecemos porque podemos estar aqui nesta noite te adorando, te cultuando, lendo a tua palavra santa, meditando nela, orando, cantando, Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer, nos ensinar. Nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande amor, porque por nós mesmos nós, primeiro, não queríamos estar aqui, e segundo, não teríamos a mínima condição de te adorar, ó Deus, estávamos condenados eternamente. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo, nós te agradecemos pelo teu culto aqui, Senhor, que podemos pregar e prestar livremente. Nós te agradecemos, ó Deus, porque, como acabamos de ler, num só Espírito, em um só corpo, ó Deus, congregados aqui como corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, a tua Igreja Santa, ó Deus, nós podemos, então, aqui nos ajuntar, nos encontrar, comungar, ó Deus, da mesa, como vamos logo mais, mas também aqui, Senhor, durante todo esse decorrer do culto, antes, depois, Senhor, podemos confraternizar como filhos teus e irmãos em Cristo. Nós te agradecemos por tantas bênçãos e suplicamos, ó Deus, tem misericórdia de nós, não olha para a nossa imperfeição e aceita o culto que te oferecemos agora. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos continuar louvando o nosso Deus com cânticos espirituais. Essa canção continua falando sobre unidade, que é o tema do nosso mês, e como é bom nos reunirmos para cantar, para adorar o nosso Deus. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vamos do início mais uma vez. Bom estarmos aqui louvando a Deus,
Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. A igreja canta: Deus, Deus venha nos abençoar. Precisamos de Ti, Senhor. Nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
nossa comunhão. Nós somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Obrigado, Senhor. O Senhor tem nos dado um tempo especial, que nos reunimos no Teu nome, por causa do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso aqui, e que tudo que cantamos, tudo que falamos, tudo que oramos nesse lugar, seja realmente realidade da nossa existência, Senhor, enquanto vivemos, nos movemos e existimos no Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Esse é um momento especial, momento que nós temos de ofertar ao Senhor. Salmo 65. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Salmo de número 65. Do versículo 9 em diante. Nós estamos com um pouquinho de eco, mas já vai, acredito que seja no próprio canal mesmo. Salmo 65, do 9 ao 13, diz assim: Tu visitas a terra e a rega, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, tu preparas o cereal, porque para isso a dispõe, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Essa é uma narração do cuidado que Deus tem com a natureza. Essa é a narração do cuidado que Deus tem com o seu povo, com a sua terra. Essa é uma forma poética de dizer a Deus obrigado por nos sustentar. É isso que o salmista está dizendo. Obrigado porque o Senhor prepara o alimento, o Senhor prepara a terra, o Senhor prepara a nossa vida, o Senhor nos dá tudo o que temos. Essa é a realidade do coração do povo de Deus, a realidade de quem agradece, de quem reconhece, quem nos visita, quem visita a terra, quem cuida de nós, quem cuida da nossa família, quem cuida da nossa saúde, quem cuida do nosso trabalho. Nós reconhecemos isso. E nós jamais poderemos pagar a Deus, jamais conseguiremos fazer algum tipo de voto ou dar algum tipo de valor que vá comprar a Deus ou negociar com Deus. Isso nunca conseguiremos fazer. Mas uma coisa podemos fazer, que é render o nosso coração cheio de gratidão a esse Deus, reconhecendo tudo que Ele tem feito por nós, tudo que Ele já fez e tudo que Ele prometeu fazer,
esse cuidado singular conosco, com a sua criação, é certeza de que o pão de cada dia não vai faltar na sua mesa. Amém? É a certeza de que você e sua casa terão tudo o que vocês precisam. Nem sempre o que queremos, mas sempre o que precisamos. Esse é o cuidado de Deus, provisão de Deus para nós. Então, com o coração assim é que nós ofertamos, com o coração assim é que nós dizimamos, é que nós trazemos diante do Senhor nossas ofertas com generosidade, reconhecendo a beleza, a grandeza dele em nós. E claro, fazemos isso não porque Deus precisa do nosso dinheiro, mas porque Deus usa os recursos que Ele mesmo nos deu para abençoar a sua obra, para abençoar o seu povo, para abençoar a sua causa. Nós recebemos essa semana notícias do casal missionário que nós apoiamos, recebemos essa semana também alguns projetos da Elza, que é uma arquiteta cristã, esposa de presbítero nosso também, e que se dispôs a fazer um projeto para a gente deixar bonita a sala aqui atrás, que vai ser a sala de atendimento pastoral, mas não só isso, vai ser uma sala também para os jovens poderem se reunir, para os jovens poderem ter aula de EBD deles. Aí a Maria já está com um trabalhinho bom aí para ela desenvolver nesse segundo semestre, que é a volta do PG dos jovens e também os encontros de jovens aqui na nossa igreja. E nós precisamos reconhecer esse cuidado de Deus sobre nós, sobre a casa de Deus, mas ao mesmo tempo nós nos envolvemos, porque somos parte desse cuidado. Você e eu somos parte da oração que fazemos. Você sabia disso? Então às vezes a gente ora: Deus abençoe a minha igreja, Deus abençoe o seu povo, Deus traz mais recurso. E Deus olha para você e fala: seu pão duro, está no seu bolso. Deus olha para você e fala: seu preguiçoso, você está trabalhando pouco, vamos trabalhar mais. Porque a gente pede muito às vezes e faz pouco. E Deus nos ensina a fazer, a trabalhar, a nos envolver, a nos comprometer. Então, fica de pé, enquanto nós cantamos esse hino de número 63, nós vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas com alegria, porque Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da casa dele. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes quão uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas na divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas na divina mão. Vem dizê-la todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.
vires outros com seu ouro e bens. Lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas na divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas na divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Queria chamar as crianças, você pode se sentar. As crianças à frente. Nós vamos orar com elas, por elas. Cadê mais? Vem, Hanoi. Baixa a tua fronte, vamos falar com Deus. Vamos orar para que Deus fale ao coração delas. Fale também ao seu coração, ao nosso coração nessa noite ainda mais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de culto, Senhor, pelas ofertas entregues aqui. Pedimos tua bênção, Senhor, tua graça para a administração de cada recurso que entra aqui. Pedimos também, ó Deus, a tua bênção, Senhor, sobre o culto que será continuado aqui na pregação da tua palavra, Senhor, na ministração para as crianças, Senhor, que cada um aqui possa render culto verdadeiro ao Senhor e aprender mais de ti. Te agradecemos, ó Deus. Amém. Tá? Então por aqui. Deu certo? Deus abençoe. Nós aqui vamos abrir a palavra de Deus. Quero te convidar a abrir no Salmo de número 133. Esse salmo nós sabemos de cor. Eu só pedi para abrir assim por educação, para você não esquecer da nova versão. Vamos ler todos juntos, em uma só voz. Todos encontraram? Salmo de número 133, o que diz? Vamos lá? Ó. Ele começa assim, ó! É uma interjeição. Ele está espantado. Ou ele está muito feliz. Quando alguém fala assim, que coisa boa. Descanso. Sabe quando você faz isso? Quando você fala assim, nossa, que comida maravilhosa. É assim que ele começa o salmo. Ele está feliz. Ele está encantado, maravilhado. E como que Davi pode fazer isso, né, irmãos? Conhecendo tão bem as pessoas, conhecendo tão bem pessoas que o traíram, pessoas da sua própria família que tentaram matá-lo. Você lembra da história de Davi?
tanto tempo fugindo do próprio sogro para não ser assassinado. E ele fala isso. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Senhor, obrigado porque não são as nossas experiências que dizem a verdade dos fatos. Não é o que a gente vive, o que a gente acha que é o correto. Não é o que a gente sente, não é o que a gente enxerga, mas é o que a sua palavra diz. E porque a sua palavra diz, e porque é vontade do Senhor, porque é verdade do Senhor, nós podemos repetir. E nós podemos pregar, e nós podemos testemunhar, e nós podemos lutar, nós podemos até sofrer para viver tudo o que a sua palavra diz. Santo Deus, abençoe cada um que o Senhor trouxe para cá nessa noite e ajude a cada um de nós a entender, absorver e carregar como bom tesouro tua palavra e assim poder viver a vida que o Senhor quer que a gente viva, a vida que o Senhor planejou para todos os teus filhos, para todos os súditos do Senhor que fazem parte do teu reino. Obrigado por cada canção que a gente cantou até agora. Obrigado pelas letras preciosas dos hinos, dos cânticos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de trazer um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelas nossas crianças aqui. Obrigado pelos irmãos que nos visitam. Obrigado pela banda, ó Deus, que toca os louvores, os hinos hoje conosco. Tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor preparou para reunir exatamente nessa noite este povo do Senhor aqui. Continua conosco, mas agora é momento de nos calarmos e do Senhor falar aos nossos corações. E nós te pedimos, ajuda-nos a te ouvir. Amém. Todas as vezes que a gente lê um texto como esse na igreja, sempre tem alguém que acha que já sabe o texto, não é? Às vezes até nós somos tentados a dizer assim, puxa, mas eu já ouvi tantas vezes o Salmo 133, desde que eu era criancinha, eu até decorei. Oh, quão bom e quão suave é, né? Eu já até sei a musiquinha, eu já sei esse salmo, eu já sei esse texto. A Bíblia mesma diz a respeito de si mesma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não é isso? A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Para ontem, para hoje ou para amanhã? A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Quer dizer que ela permanece, que ela é ativa, que ela é atuante e que ela cumpre todos os desígnios e propósitos de Deus. Para quando? De ontem, de hoje ou de amanhã? Sempre. Sempre. Então o Salmo 133 é novo para nós hoje. Hoje é um novo dia, é um novo culto que nós estamos prestando a Deus. Mas o Salmo 133 também tem muitas coisas que a gente não sabe. Todas as vezes que eu estudo esse texto, eu aprendo coisas novas. E tenho certeza que vai ser assim conosco. Nós estamos falando sobre unidade. E todas as vezes que a gente fala de união, de unidade, alguém também já pensa, eu já ouvi essa pregação antes. E eu já sei o que ele vai falar, que a gente tem que ser iguais, que a gente tem que caminhar junto, que a gente tem que pensar junto e tudo aquela coisa. Que bom que você sabe. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Eu vou falar sobre unidade sim. Mas unidade não tem a ver com uniformidade apenas. Uniformidade em relação à unidade é de pensamento. É o que Paulo diz. Tenham todos vocês, em Colossenses capítulo 2, versículo 1 e 2, todos vocês, o mesmo sentir, o mesmo pensar. Possamos falar das mesmas coisas, pregar sobre as mesmas coisas. Isso é uniformidade. Uniformidade no que pensamos, no que cremos. E nós cremos na mesma coisa. Nós cremos na mesma palavra de Deus, pelo menos eu quero crer assim.
Nós cremos no mesmo Senhor e Salvador, como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4. Nós temos um só batismo, isso é uniformidade. Nós temos o mesmo Espírito, isso é uniformidade. Nós cremos num só Senhor, num só Deus e Pai que é sobre todos e age através de todos, e isso é uniformidade. Mas unidade não fala apenas de uniformidade de pensamento. Unidade fala de diferenças também, fala de divergências. Uniformidade, conforme diz o dicionário para a gente, é uma característica do que é uniforme. Biblicamente eu já disse o que é, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, uniformidade é você pensar numa empresa que todo mundo usa a mesma roupa, da mesma cor, mesma gravata, mesma cor de camisa. Isso é uniformidade. Uniformidade nós podemos pensar no uniforme de futebol. São 11 pessoas, elas usam mesma roupa, mesmo short, os mesmos escritos, mesma chuteira, com exceção de alguns jogadores que são mais caros e são patrocinados, etc. Então, uniformidade para a gente é ser igual. É todo mundo se vestir igual, uniformidade é todo mundo falar igual, uniformidade é todo mundo pensar igual, mas isso não é unidade. A prática da unidade não é uniformidade assim. Algo que nunca muda, que não tem diversidade, isso é uniformidade. Unidade é diferente. Unidade é qualidade, é uma qualidade do que é único. É o único, não é igual. Unidade é algo único, indivisível. É uma qualidade única, que não se divide. Unidade, nós podemos pensar como combinação de esforços e de pensamentos. Por que combinação de esforços? Porque eles são distintos. Por que combinação de pensamentos? Porque ninguém pensa igual. E é duro, né? É duro às vezes a gente falar assim, não, mas você tem que ser igual, mas você tem que se esforçar igual. Não dá para fazer isso. E a Bíblia não diz que você tem que fazer isso. O que a Bíblia diz é que temos que ter uniformidade de doutrina, de crença. Nós somos filhos. Isso nunca vai mudar. Isso é único. O Filho de Deus nos fez filho de Deus com Ele. Ninguém pode imitar isso. E também ninguém pode separar você dessa verdade. Romanos 8. Ninguém pode separar você do amor de Deus. Isso é indivisível. Mas unidade tem a ver com pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, pessoas de escolaridade diferente, pessoas de idades diferentes. É isso que algumas pessoas não entendem na igreja. Algumas pessoas de cabelo branco pensam que todo mundo tem que ser iguais a eles. Só que eles foram jovens há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Não dá para os jovens ser iguais a eles. Por outro lado, os jovens também, às vezes, querem transformar os cabelos brancos em cabelos loiros, azuis. Isso não vai acontecer. Porque não é disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que o jovem tem que ser igual ao idoso, e o idoso igual ao jovem, e a criança igual ao adulto. Não dá para ter crianças tão comportadinhas na igreja, a menos que elas não estiverem na igreja, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, poxa, mas as crianças atrapalham o culto, né? Isso é fala de quem não entendeu o que é unidade. Tem pessoas mais velhas que ouvem louvores, e são louvores, porque são letras bíblicas dos mais novos, e às vezes quase que tapam os ouvidos, é porque não entendeu o que é unidade. E tem jovens também que quando começa a tocar o hino, eles vão no banheiro, eles vão fazer outra coisa, porque eles também não entenderam o que é unidade. Unidade não é ser igual, unidade é sermos diferentes, porém unidos no mesmo propósito, o mesmo objetivo. Unidade cristã não é você ser igual a mim, você ser igual ao fulano, ao cicrano, ao beltrano, não. Unidade cristã são pessoas diferentes mesmo, pessoas complicadas, pessoas que têm histórias de famílias muito diferentes umas das outras, mas que têm o mesmo objetivo. Aliás, é por causa da unidade que a gente está aqui hoje.
senão nós não estaríamos aqui. Ou se não é por causa dela, estamos em vão aqui. Porque Deus só aceita um culto quando esse culto é feito em unidade. Em unidade. Davi está falando sobre esse tipo de unidade. Unidade não é o igual, uniforme, mesma roupa, mesmo estilo, mesma fala. Já pensou, irmão, se no coral todo mundo fosse da mesma altura, da mesma cor de pele, da mesma idade, se todo mundo cantasse a mesma nota? Pensa na banda aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Pensou se fossem todos iguais? Todos gostassem do mesmo instrumento, do mesmo compositor? Não ia ter banda. É exatamente isso que acontece quando uma igreja não tem unidade. Ela quebra, ela apaga, ela acaba, ela fecha. Que Deus nos livre da falta de unidade, que é o que Davi está falando. Unidade é uma união de componentes, de indivíduos distintos. Agora, como é que a gente pode entender isso? O valor disso para Deus, o valor da unidade para Deus, o valor da unidade para cristãos, o valor da unidade para ímpios. Porque os ímpios querem ver unidade na igreja, gente. Pasmem, mas eu já ouvi ateu falando: que coisa feia que aquele pastor fez com aquela igreja, né? Mas cara, você não acredita em igreja? Não, mas foi feio, né? Foi feio. Quando um pastor rouba milhões e tenta fugir do país, levando o dinheiro dos fiéis, os ímpios acham feio, porque isso não demonstra amor, não demonstra cuidado, não demonstra zelo, não tem nada a ver com unidade, não tem nada a ver com o mesmo sentir, não tem nada a ver com o mesmo culto. Mas unidade para Deus, nesse salmo a gente pode aprender um pouco, a gente pode aprender algumas coisas diferentes. Se a gente observar o contexto histórico da vida de quem escreveu esse salmo, irmãos? Quem escreveu? Foi Davi. Davi é alguém que sabe o que é falta de unidade. Se a gente ler um pouquinho da história de Davi, no primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, se a gente olhar Crônicas de Reis, se a gente der uma andadinha pelo Antigo Testamento, se a gente dar uma observada na vida de Davi, a gente vai ver que Davi sabe do que ele está falando. Por que Davi exclama assim? Por que ele começa o salmo como um alívio? Por que ele começa dizendo: ah, como é bom? Por que Davi faz isso? Porque Davi sabe dos desastres que a desunião traz para um povo. Davi sabe da desgraça que a falta de unidade traz para filhos de Deus, para servos de Deus. Davi sabe da dor, Davi sabe da dificuldade, Davi sabe da insegurança, Davi sabe da inconstância, Davi sabe do ódio, da raiva, de todas essas coisas. Porque, como eu disse, ele passou isso dentro da sua casa. A gente vê desde a história de Davi do início, quando ele chega, Golias está ali ameaçando as pessoas, e Davi chega, os próprios irmãos de Davi falam: eu sei quem você é mal intencionado. Davi sabe como funciona isso, Davi conhece da história de Israel. A Bíblia diz que Deus usa Josué para entrar na terra prometida, mas o livro de Juízes mostra para nós o que é desunião. E o grande coro do livro de Juízes, não tenha dúvida, é Juízes 17:6 e Juízes 21:25. Cada um fazia o que bem lhe parecia. Quando alguém vive assim, é certo que essa pessoa não está unida a nada e a ninguém, porque ela faz o que bem lhe parece. Davi sabe disso. Davi sabe que a falta de unidade também no casamento traz divórcio. Davi sabe dessas coisas. Davi sabe que a falta de unidade entre um pai e um filho traz assassinato dentro de casa. Lembra de quem é Davi? Um filho de Davi matou o outro. Davi sabe o que é falta de unidade. Por isso que Davi exclama. Por isso que Davi se sente aliviado aqui, quando ele vê essa cena.
Ele diz, ai, como é bom, porque ele sabe como é ruim quando não há unidade. Como é ruim quando não há unidade. São desastrosos os resultados. Davi conhecia a história do seu povo, os desastres do seu povo, história da sua família, história do povo de Deus. Davi sabe o caos. Você já presenciou alguns resultados da falta de unidade? Como Davi, você já presenciou isso, irmão? Você já viu isso acontecer em alguma família? Já viu isso acontecer em alguma igreja? Quando as pessoas se mantêm longe? Quando o projeto é de uma pessoa e não do todo? Você já viu quando o projeto é de um pastor e não da igreja, o que acontece? Desarmonia, descontentamento, desunião. Nós sabemos como é isso. Quantas pessoas, famílias, ministérios, igreja, quantas pessoas tão diferentes que receberam tantos dons e talentos de Deus, que fogem de usá-los, porque não gostam umas das outras. Quantas vezes você viu isso acontecer? Que Jesus nos livre disso, irmãos. Davi sabe do desastre que é a falta de unidade. Você sabe também, não sabe? Sabe. Talvez não dentro da sua casa, mas na casa de um vizinho. Talvez não na sua igreja, mas numa igreja conhecida. A desunião traz maldição, quebra, morte, dor. É tudo isso e mais um pouco. Contudo, se a gente olhar para o nosso próprio texto, para você não se sentir assim tão pessimista em relação a relacionamentos humanos, porque o crente não deve ser assim. O texto nos ensina como é bom. E aí Davi se alegra com isso. Davi está alegre. Quando nós falamos do contexto histórico de Davi, da sua nação, mas trazendo para o texto onde nós estamos, Davi está alegre. Davi nesse texto expõe alegria. Davi está aqui com a alma cheia de gratidão. Davi está aqui como um servo de Deus, feliz ao ver o povo de Deus reunido, o povo de Deus unido para fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. São 12 tribos distintas, mas Davi está alegre, porque agora elas estão juntas. E como é bom, como isso é agradável para a alma, é como o óleo. Ou seja, o óleo que descia sobre o sacerdote é algo santo, é algo abençoado, é algo que transborda diante dos nossos olhos, é algo bonito de se ver, mais bonito do que um eclipse, mais bonito do que uma paisagem que se paga caro para ver. É lindo isso que Davi vê. A igreja é católica, porque é a igreja de Deus, espalhada por todo o mundo de Deus, em todas as camadas da sociedade. Então a igreja de Deus é católica. Ela é apostólica, porque vem do ensino dos apóstolos que aprenderam com Jesus. E a igreja é santa, porque o Espírito único a santifica, a melhora cada dia mais. Mas a igreja também é única, indivisível. Presbiterianos e batistas, assembleianos e metodistas, quadrangulares, sei lá como que fala isso, né? Quadrangulares, etc. Todos que fazem parte da igreja de Deus, católica, apostólica, santa e una, irão para o mesmo lugar. Davi se alegra isso porque ele vê isso na terra, acontecendo. Pensa que cada tribo fosse uma denominação, 12 diferentes. E Davi está feliz com isso. Como é bom, como é agradável. Esse salmo faz parte de um todo. Ele não é isolado como nada na Bíblia é isolado. Esse salmo faz parte de um contexto maior. Ele está dentro do 5º livro dos Salmos, porque Salmos
não é apenas um livro, são 5. E aqui está dentro do 5º. Dentro do 5º livro dos Salmos, esse salmo faz parte de um bloco de 15 salmos, chamados salmos de peregrinação, ou, como está na nossa Bíblia, pelo menos na minha, cântico de romagem. Romagem porque nos lembra de romaria, caminhada, destino único, e é gente, muita gente, caminhando para o mesmo lugar. Algumas Bíblias dizem que é cântico dos degraus, porque para se chegar em Jerusalém, de qualquer lugar que você viesse, tinha que subir. Esse salmo faz parte dos salmos ou dos cânticos de romaria, dos degraus. Esse salmo faz parte da vida do povo de Deus. Do 120 ao 134, se você ler cada um deles, volta só a sua Bíblia, só dá uma folhadinha para você ver. Olha, cântico de peregrinos, cântico da caminhada. Olha o que diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. 120, versículo 1. Caminhada de onde para onde? Essa gente saía no mínimo 3 vezes por ano, das suas terras, da sua casa, deixava seu trabalho, e eles tinham que ir para Jerusalém. 3 festas principais: Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos. Todo judeu tinha que estar em uma dessas festas. Então eles saíam da sua casa, rumo a Jerusalém, peregrinavam. Era a romagem de casa. E na angústia, na peregrinação, na preocupação, o que o servo de Deus faz? Clama ao Senhor. E o que ele faz? Ouve o seu povo. Salmo 121. Mais ainda, pode-se olhar para os montes no momento de dificuldade e aflição e se perguntar: de onde me virá o socorro? E a resposta está aí. O justo peregrina sabendo quem o socorre. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E cada um desses salmos responde para mim e para você, como respondia para Davi e para todo o povo de Deus que saía da sua casa em rumo à casa de Deus, para adorar Deus. Deus cuida de nós na nossa jornada. Salmo 124:1, olha que bonito: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, Vila Esperança que o diga. Quantas lutas o povo de Deus não passa na sua jornada, na sua peregrinação. Quantas lutas a Penha já não passou. Nesses 60 e tantos anos de igreja, quantas coisas nós já vimos acontecer, quantas pessoas nós vimos entrar e sair da igreja, quantas pessoas nós vimos ser promovidas para a eternidade. Quantos milagres nós vimos do Senhor. E se não fosse o Senhor, olha o 125. Os que confiam no Senhor, e eles estão na peregrinação, olhando em volta. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme está para sempre. Vai vir os vendavais, vem as complicações da areia no olho, vem as noites frias, tudo isso tem risco, desafio geográfico, porque da sua casa à casa de Deus, desafios emocionais, do que eu sinto por dentro, de quem eu sou por dentro, de quem ele é, de quem ela é, de quem nós somos tão distintos, cada um tem uma preocupação, e às vezes algum tem um trauma, e no meio da peregrinação, o nosso trauma reflete numa discussão, porque não somos iguais, discordamos, lembramos de algo do passado com medo no presente, de avançar para o futuro. Mas os que confiam no Senhor não se abalam. E assim ele vai seguir um por um. Quem nos dera um tempo para refletir em cada salmo de peregrinação. Estamos no penúltimo, que é o 133. Davi sabe porque está alegre. Davi sabe da razão, ou das razões.
Depois de vencer todos esses desafios, Davi diz lá no final dos Salmos, depois de ter esse momento de encantamento, de dizer que é bom, agradável, essa união, essa unidade, de ver todos indo para o mesmo lugar, adorar o mesmo Deus, de todos terem o mesmo esforço de caminhar, sujar os pés, de passar o sol, de passar o frio, depois de todas as ameaças de ladrões nas esquinas, nos lugares mais escondidos, depois de deixar os bens materiais em segundo plano, e caminhar para o bem maior, que é o próprio Deus. Davi sabe do que ele está falando, e ele finaliza assim: olha, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, Davi está dizendo como é bom ver a unidade acontecer, porque quando tem unidade, a morte tem que desaparecer e a vida brilha. É disso que ele está falando. Se você lembrar de como Davi subiu ao trono, foram 7 anos e meio Davi reinando só sobre Judá. Segundo o livro de Samuel, capítulo 2, depois você pode ler na sua casa. Davi começa a reinar em Judá, mas a outra parte de Israel não quer Davi como rei. Isbosete é o rei. Tem uma briga, tem uma luta, tem guerra entre eles. Se entende que era o mesmo povo, filho do mesmo pai, do mesmo Deus, que tinha a mesma promessa, a mesma Bíblia, as mesmas ordenanças, e eles se mataram. Homens de Isbosete, de Davi, derramaram sangue um do outro. Agora Davi está dizendo assim: que bom ver unidade. Depois de 7 anos e meio, Davi reina sobre todo Israel. E aí a unidade política. Mas unidade política é uma coisa, unidade espiritual é outra. E Davi vê agora um povo reunido, um povo que sobe cantando, um povo que está de mãos dadas, um povo que está alegre de ir para o mesmo lugar, um povo que está feliz, não assim, já está dando 7 horas, já está na hora de ir para o culto, fazer o quê? Não é isso. Davi vê essa alegria do coração, Davi percebe essa gratidão do coração das pessoas, a vida onde tem unidade, a morte onde não tem unidade, há guerras, mas onde tem unidade há alegria, há prazer, há regozijo, há cântico, há oração uns pelos outros, onde há unidade, um dá a mão para o outro, o mais forte carrega o mais fraco. Davi se alegra com isso. Ali ordena ao Senhor a vida para sempre. Para sempre. Davi se alegrou com o resultado da unidade. Uma pergunta para nós: um filho de Deus se alegra com o resultado da unidade? E nós? O que pensamos, o que vivemos e o que ensinamos sobre unidade? Diante de tudo isso, irmãos, nós temos uma missão muito clara. Temos uma missão. Nós precisamos nos unir, irmãos. Nós precisamos trabalhar juntos. Precisamos. Mas ele é diferente, ela é chata, ele também, você também é. Em uma ocasião, um membro chegou para o meu pastor e disse assim: pastor, olha, eu não vou ficar mais nessa igreja não, porque fulano é muito complicado, essa pessoa não dá para ficar junto não, muito chata, muito difícil de lidar. A resposta do meu pastor para ele foi curta e grossa: você também é, e a gente cuida de você há décadas. Você também é, eu também sou. Unidade ensina quem você é e quem sou eu, irmãos. Na unidade não é você melhor ou pior. Isso não existe na igreja. Quer dizer, não deveria existir. Nós precisamos nos unir. Os idosos com mais jovens, sim. Os jovens com os idosos. Os adolescentes com as crianças. Os jovens casais com os solteiros. Para fazer a mesma coisa, para adorar o mesmo Deus. Para viver a unidade, nós precisamos enxergar quem são os fracos. Já que você é forte, se você está fortalecido em Deus, então levante o fraco. É isso que a Bíblia ensina. Já que você é tão legal, ensina o chato a ser legal. Eu sei que às vezes o chato não te quer por perto, mas você vai tentando.
Os desanimados precisam ser animados. Nós precisamos nos alegrar em viver, irmãos. Em viver juntos, em lutar juntos, em conquistar coisas juntos. Nós precisamos celebrar Deus. Eu sempre digo isso, quando alguém se forma na faculdade. Irmão, você sabe a luta que é para se formar na faculdade? Quantos trabalhos, quantas noites em claro. Mesmo os mais picafumos, na hora que o professor aperta mesmo, eles sofrem também. Sofrem também. Ou perde o semestre, faz de novo. Então, quando alguém entre nós recebe uma bênção de Deus, não foi aquela pessoa que recebeu, foi a nossa igreja, foi a nossa comunidade, foi o nosso povo, foram os nossos irmãos. É isso que Davi está celebrando. Que bênção ver isso acontecer, que bênção ver eles se ajudarem, que bênção ver um chorar com o outro que chora, mas que bênção ver também aquele alegre com aquela pessoa que também está alegre. Que maravilha é ver isso e viver isso. E sabe o que, irmão? Não é só Davi que se alegra com isso. Como eu disse, até um ateu se alegra em ver unidade, porque ele não conhece isso. Numa academia, quando os professores são doutores ou pós-doutores, e eles participam de um debate bem acalorado, cada um quer defender seu ponto de vista, eles podem até se xingar às vezes. Na vida real, né? Às vezes até pode um ameaçar o outro. Eles podem até não se falar, mas eles são ateus, né? Tudo bem isso acontecer lá fora, mas entre o povo de Deus não pode ser assim. Nós precisamos nos esforçar. Essa é a nossa missão. Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Lembra da leitura que o Paulo fez? Habite em vós ricamente. É como o Monte Hermon. Ricamente. Derramando orvalho ricamente sobre o Monte Sião. Eles estão distantes. Isso geograficamente jamais poderia acontecer. Mas onde há unidade há milagre. E pode acontecer. Irmãos que têm Cristo como bem maior, se amarem, mesmo sendo tão diferentes, mesmo pensando diferente, mesmo sendo de famílias diferentes, não tem problema. Isso é possível. E se não tem acontecido na sua vida, alguma coisa está errada com você. Se você não tem conseguido trabalhar com outras pessoas na casa de Deus, pela obra de Deus, tem alguma coisa errada com você. Quem não consegue viver em união tem que lutar por isso. Inclusive tem que morrer por isso. Se não há unidade, não há nada. Não tem doutrina certa sem unidade. Não tem piedade certa sem unidade. Não tem amor verdadeiro sem unidade. Não tem fé verdadeira sem unidade. Não tem Deus verdadeiro sem unidade. Não tem evangelho verdadeiro sem unidade. Não existe cristianismo sem unidade. Não existe. E é isso nosso desafio. Deixa o calo apertar no seu pé. Se é em prol do reino, se é em prol da peregrinação dos santos dessa terra para a eternidade, vale, irmão, vale a pena se esforçar. Eu não digo isso por causa de Davi, não estou falando isso por causa dele, estou falando isso porque é maravilhoso a gente ver o povo de Deus caminhar junto. É uma cena maravilhosa. Idades diferentes, famílias diferentes, escolaridades diferentes, poder aquisitivo diferente, mas juntos. Como é agradável, como é maravilhoso ver o forte de verdade pegar do chão mais fraco, colocar nos ombros e carregar, ao invés de ir lá e pisar na cabeça dele. Como é transformador, irmãos. Como é transformador a gente ver o mais rico se fazer pobre para alcançar o necessitado. Como é maravilhoso a gente ver o sábio se aproximando do tolo para ensiná-lo. Como é maravilhoso ver o mais santo, sem pecado, morrer no lugar de pecadores. Como
é maravilhoso ver o puro Filho de Deus naquela cruz, pelos impuros, pelos imorais, pelos mentirosos, pelos complicados. Como é maravilhoso ver o sangue dele cair sobre a minha cabeça e a sua. Como é maravilhoso ser purificado por ele. Essa não é minha vontade, irmãos. Essa não é a vontade de Davi. Essa é a vontade de Jesus. Antes da morte, foi isso que ele pediu para o Pai. O significado de toda a obra de Jesus. No momento mais dramático. João 17, 20. Abra sua Bíblia, por favor. Davi sabe das desgraças, dos resultados catastróficos e caóticos que a falta de unidade traz. Eu e você também sabemos. Mas Davi se alegra com a unidade. Davi celebra a unidade. Eu e você também podemos fazer isso. Lutar por isso. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Jesus. Olha o que ele disse. João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ô irmão, ou você é crente ou você não é crente. Ou você acredita em Jesus ou você não acredita em nada. Minhas experiências, suas experiências diante dessa vontade não valem nada. E eu não sei quais são as suas vontades, nem quais são as suas experiências. Mas ou a gente vive e morre pela unidade, ou a gente não é crente. Ou a gente não faz parte do reino de Deus. Porque aqui é a vontade do Rei soberano. E se eu e você somos súditos de Jesus, como Davi, nós sabemos o que a falta de unidade pode trazer. Mas como Davi, eu e você também podemos dizer, como é bom, como é agradável, como é maravilhoso lutar, como é maravilhoso cantar, como é maravilhoso orar juntos, e como é maravilhoso ouvir a voz de Jesus, e como é maravilhoso fazer a vontade dEle, e como é maravilhoso viver para a glória dEle, junto com Ele e junto com o Pai, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, irmãos. O preço da unidade foi caro. Para unir pessoas tão distintas como eu e você, foi um alto preço que Ele pagou. Não foi por causa de um bem. Ele não abriu mão de um bem. Não foi isso. Foi um alto preço. Salvação é pela graça, mas não é de graça. Jesus pagou caro. Salvação é pela graça, mas não é graça barata. Custou a vida do Filho de Deus. Unidade não é barato. Custou a vida do Filho de Deus. Por que não pode custar a minha e a sua? Vamos nos esforçar, irmãos. Vamos trabalhar mais juntos. Vamos orar mais juntos. Vamos estudar mais juntos. Vamos evangelizar mais juntos. Vamos sair dos nossos lares juntos, com o mesmo coração, com o mesmo desejo. Vamos adorar juntos. Vamos mostrar ao mundo. Jesus diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo precisa ver unidade na nossa vida para crer em Jesus.
Que Deus nos ajude. Porque é muito bom quando há unidade. É maravilhoso. Tem vida. Cheiro novo todo dia. Que essa seja a realidade da minha vida e da sua. Baixa a sua fronte. Você podia falar com Deus por alguns instantes. Não sei. Talvez você esteja distante de alguém, triste com alguém. Talvez alguém até te magoou de verdade. Mas quebra isso, meu irmão, minha irmã, passa por cima disso. Jesus morreu por nós. E Ele morreu para você ter vida e vida em abundância. Viva a unidade. Vamos viver essa verdade em nome de Jesus. Fala com Deus por alguns instantes. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Fala com Ele. Fala com Ele por alguns instantes. Nós não podemos sentar na mesa da comunhão. Nós não podemos nem segurar na mão os elementos, se nós não estamos unidos aos nossos irmãos e ao dono de cada um de nós. Não há vida, há morte. Fale com Deus por alguns instantes. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto para que contigo eu fosse. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e nos via redimidos por seu sangue,
do Senhor, lado a lado, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, na força do Espírito Santo nós proclamamos. Nos ajuda, Senhor. Por mais que as trevas militem e nos tentem, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos. Força do Espírito Santo, nós proclamamos que pagaremos o preço de sermos um só coração. E por mais que as trevas militem e nos tentem, não vai não, os nossos olhos unidos iremos nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. O apóstolo Paulo diz que da mesma forma que ele recebeu do Senhor, nós também recebemos como ele. Na noite que ele foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, sabia que você ia ter dificuldade com isso, por isso ele te equipou e me equipou também. Você não é Jesus, mas você é um discípulo de Jesus, e um discípulo se torna igual ao mestre. Você não é Deus, você é um ser humano, pecador e falho, mas perdoado e amado. Você não tem o poder que Deus tem, mas Ele te deu dele mesmo, para você vencer todos os obstáculos. O Espírito dele mora em você. Cada um, reflita sobre a vida, sobre o que tem sido e o que tem feito. Avalie a si mesmo, se há pecado, se há dificuldades, se há distância de Deus ou de alguém. É tempo de pedir perdão, para que você possa se assentar a essa mesa e assim comer do pão e beber do cálice. Baixa mais uma vez a tua fronte. Nós vamos orar. Vou pedir para o presbítero Carlos, que está conosco, orar, fazer essa oração por nós. Pai amado, Pai querido, nós rogamos, Senhor, a Ti, Senhor, as Suas ricas bênçãos, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por nossos pecados, Pai. Às vezes temos pensamentos, Senhor, ruins, Senhor, e que não vêm de acordo contigo, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um aqui, Pai. E que possamos, Pai, professar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não vem de Deus, Senhor, que está caminhando conosco, Senhor. Que possamos, Senhor, nesse momento, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que sabemos que não vem de Ti, Senhor. E sermos homens e mulheres de Deus na essência e na verdade, Pai. Sim, meu Deus. Ó Pai amado, nos ajude, Senhor, agora tomando, Senhor, consagrando esses elementos, Senhor, que vamos tomar, Senhor, vamos comer, Senhor.
Que possamos, Senhor, relembrar, Senhor, e fortificar, Senhor, cada vez mais, Senhor, o alto preço que foi pago por nós, Senhor, na cruz, Pai. Ó, Senhor, nos ajude, Senhor, como seus servos, Senhor, sermos mais parecidos contigo, Senhor, amando uns aos outros, Senhor, tendo mais sabedoria, paciência, que possamos, Senhor, caminhar assim, Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa é a mesa do Senhor. Vou convidar aqui o presbítero Carlão também para ficar do meu lado. Vou pedir ao presbítero Eduardo que nos conduza ali a Deus através dos hinos. Você que é batizado, você que é professo, pedir ao presbítero Saul que venha também. Você que já professou sua fé diante de Deus e dos homens, que é batizado, está em comunhão com a sua igreja, em comunhão com seus irmãos, essa mesa é para você, é para nós. Se ainda você não cumpre algum desses estágios, há tempo. Deus tem um tempo bom para você, porque é muito bom. Você pode ficar de pé, você que vai participar. O presbítero Carlão, o presbítero Saul vai levar até você os elementos e você vai aguardar até que todos sejam servidos para que possamos juntos participar.
receberam do cálice do pão. Jesus, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória de Jesus, irmãos. Participemos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Façamos isso em memória de Jesus. Baixe tua fronte, nós vamos orar mais uma vez. O presbítero Éder vai nos conduzir nessa oração. Senhor Deus e Pai, somos agradecidos a Ti, ó Deus, por essa semana maravilhosa que o Senhor desse a cada um de nós, ó Pai. E agora, Senhor, que estamos, ó Pai, Te cultuando, bendizendo o nome de Cristo Jesus, ó Deus, que é, ó Pai, o que devemos fazer a Ti, ó Pai, diariamente, Senhor. Glorificar o nome de Cristo Jesus através de nossas vidas, ó Pai. E estamos reunidos aqui, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. E participamos, ó Pai, dessa mesa, nesse momento, ó Pai. Porque é precioso, ó Pai, estarmos juntos, ó Pai, com nossos irmãos, ó Deus. Que ao participarmos, ó Deus, dessa mesa, Pai, não tenhamos, ó Deus, nenhuma mágoa, ó Pai, com o nosso irmão, Senhor. Se temos, ó Pai, temos que pedir perdão, reconciliar, ó Deus, para que o corpo de Cristo cresça, ó Pai, e que a Tua igreja, Senhor, se mostre unida, ó Pai. Somos um corpo, ó Pai, unido em Cristo Jesus, ó Deus. E que esse corpo, ó Pai, não haja divisão, Senhor. Que essa igreja, Pai, continue crescendo, ó Senhor, sendo luz aqui nesse bairro, ó Pai, e que através, ó Deus, na vida de cada membro aqui, Senhor, esse bairro seja evangelizado para Cristo Jesus, ó Deus. E que nós, ó Deus, possamos ser essa luz, ó Pai, que o Senhor colocou no mundo, Senhor, para levarmos o Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus. E que não sejamos, ó Pai, hipócritas, ó Deus, de estarmos na Tua casa recebendo a salvação e guardando somente para nós, ó Deus. Que possamos transmiti-la, ó Deus, aonde o Senhor nos colocar, e sermos, ó Pai, essa luz, ó Pai, essa luz de Cristo, ó Pai, que brilhe nos nossos rostos, ó Deus. Por isso, ó Pai, somos agradecidos a Ti, ó Deus, por o Senhor aceitar, ó Pai, a nossa adoração, Senhor. Por o Senhor ter entregue, ó Pai, na cruz do Calvário. E hoje, ó Deus, podermos, ó Deus, estarmos reunidos em um corpo aqui, ó Pai, prestando esse culto de louvor e adoração somente a Ti, ó Deus. Obrigado pela palavra que nós ouvimos, ó Deus. Que nós realmente, ó Pai, possamos estarmos sendo unidos, Senhor, a cada dia, Senhor. Porque, Senhor, é muito precioso, ó Pai, que a igreja, Senhor, sinta a falta, ó Pai, do Teu irmão, Senhor. E que nós, ó Deus, possamos caminharmos unidos, ó Pai, em Cristo Jesus. Por isso somos agradecidos e oramos. Em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, querido. Nós estamos chegando então ao final desse momento de unidade, de comunhão, de adoração ao nosso Deus. E hoje nós queremos celebrar Deus, agradecer a Deus pela banda que nos acompanha hoje. Vocês viram um pouco dessa evolução. Começou lá com a musicalização, as flautinhas, aí depois vieram só as irmãs ali e tal, e veio as fases, e Deus vai acrescentando pessoas, instrumentos. Tudo é de Deus e é para Deus e é para a glória de Deus. Então nós louvamos a Deus por essa
essa banda, por essa equipe, louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, porque é obra dEle sempre, e Ele faz isso para abençoar a sua vida, para abençoar a nossa vida, amém, queridos? Amém. Então nós louvamos a Deus por isso. Quem está aqui pela primeira vez, levante a mão, por favor. Primeira vez, ali, família Góes, né? A Solange Góes, porque o Vitor e a Letícia já vieram por causa da... Estou sabendo. Quem mais pela primeira vez aqui? Primeira vez? Aê, mano! Isso, Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe a todos vocês que estão pela primeira vez. Deus derrame graça. Deus alegre o coração de vocês e que possamos aí seguir adorando o nosso Deus. Aqui, ali, onde Ele quiser, e sempre estejamos na mesma comunhão, com o mesmo Espírito, mesmo coração. Uma bênção poder estar juntos nessa noite. Queridos, lembrando aos irmãos que na terça-feira nós temos um PG abençoado ali na casa pastoral. Lá está o nosso seminarista Paulo, sua esposa Priscila, e ele entrou de férias, mas não de férias do PG, né? E está ali firme, e louvado seja Deus por isso, né? Daqui a pouco, como eu disse aos irmãos, volta ao nosso PG dos jovens. Maria já está envolvida nisso, tem o Jay-Z também lá da Penha, já está dizendo que vai trabalhar também, Maria, lá, vai botar a mão no arado também, e tem mais uns aí, vai peneirando aí que Deus vai abençoar, e daqui a pouco tem lá uns 10, uns 15, uns 20, e Deus vai abençoando, né? Queridos, quero convidá-los a ficar de pé mais uma vez. Nós somos gratos a Deus por isso, e agora eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa em especial, quero orar pelo seu coração, quero pedir a Deus que essas bênçãos que nós recebemos aqui nessa noite possam te acompanhar na sua semana, nos seus desafios. E lembre, na sua peregrinação, Deus sempre coloca um servo, uma serva do seu lado. Só dá uma olhada para o lado. Não chora sozinho, não. Não reclama sozinho, não. Deus sempre tem o povo dele preparado para se abençoar com as bênçãos dele, né? Unidade é uma bênção, é agradável, é maravilhoso, transborda a nossa alma de alegria. Deus abençoe a todos. Baixa a tua fronte. Deus amado, o Senhor nos deu essa noite como presente para te entregar louvor e adoração. E nós, na nossa pequenez, com as nossas dificuldades, confissão de pecados, nos colocamos assim, Pai, desejosos de fazê-lo, desejosos de entregar esse culto ao Senhor, não como indivíduo, mas como comunidade de indivíduos que te amam, que te adoram, que celebram Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo nos nossos corações. Por isso, ó Pai, assim como rendemos culto ao Senhor nessa noite, assim como cantamos hinos de louvor, ó Pai, assim como ouvimos a Tua voz, te suplicamos nessa noite, cuida do nosso coração. Não deixe Satanás roubar o que o Senhor nos deu. Não deixe, Senhor, que a alegria da salvação, da união, da comunhão, santa comunhão dessa mesa da qual participamos, não deixe que essa alegria se vá, mas que o Teu Santo Espírito, no decorrer desses dias, dessa semana, possa nutrir a nossa alma, de forma que possamos vivenciar a unidade em tudo que fazemos. Possamos, ó Deus, caminhar juntos. Possamos, ó Deus, clamar socorro, auxílio juntos. Possamos também agradecer as bênçãos, e quantas bênçãos, e quantos milagres, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito em nós, e também através de nós, ainda que somos falhos, o Senhor nos dá alegria, ó Deus, de viver esses milagres, de pregar o Evangelho. Ó Deus, não deixe que isso se vá de nós jamais, esse desejo santo, puro, de Te adorar mais, de cultuar mais o Teu nome, de servir ao Senhor e aos nossos irmãos, servir ao Senhor e à comunidade onde o Senhor nos colocou, servir ao Senhor e o reino do Senhor espalhado pela face da terra, porque assim damos testemunho de que somos Tua igreja.
Assim damos testemunho de que somos teus filhos amados e que amamos ao Senhor. Que essas bênçãos nos acompanhem, Pai, no nosso trabalho, nos acompanhem, ó Deus, nas nossas aflições, nos nossos desafios. E assim, Deus, possamos testemunhar ao mundo o porquê o Senhor enviou Cristo Jesus e porquê nós estamos aqui. Assim, amado irmão, amada irmã, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que nos reconciliou consigo mesmo, através dessa obra gloriosa, que a unção poderosa do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, cada um de vós, como está sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Fecha teus olhos, sente-se por alguns instantes, enquanto seremos mais uma vez conduzidos em louvor e adoração pelos nossos irmãos. Fale com Deus, não saia daqui sem se comprometer com o autor e consumador da nossa fé e da nossa união.